Olá, colega professor, olá, colega professora, tudo bem? Olha, vocês sabem, eu sei, que janeiro é o mês que nós, professores, ou descansamos o máximo que dá do ano anterior, ou necessariamente resolvemos ali as pendências que ficaram, né? Então, ainda no médico, ainda no dentista, reforma na casa. Bom, esse mês está sendo um pouquinho atípico, entretanto, porque algumas escolas estão fechando necessariamente agora o ciclo do ano letivo do ano passado, né? Então, a gente tem ali alguns professores que já estão bem engatados nas férias e outros que estão só começando a passar a primeira marcha. Mas e aí, o que une a gente agora nesse janeiro de 2021? Necessariamente as nossas expectativas em relação ao próximo ano letivo, que não demora muito e vai chegar. E aí uma questão que agora é tão urgente quanto foi ano passado, é necessariamente a questão do ensino remoto. E é pensando nisso que a gente vai fazer uma série de 4 episódios, 4 vídeos, para conversar sobre o ensino remoto, para falar sobre características, para falar sobre planejamento no ensino remoto, para falar sobre acolhida no ensino remoto. No episódio de hoje, que é o primeiro, a gente vai passar um pouco sobre as características do ensino remoto, as diferenças para o ensino à distância, e a ideia é que a gente possa desnaturalizar o ensino remoto do lugar em que ele ficou ali ano passado. Porque ano passado, e isso é uma diferença importante de 2020 para 2021, o ensino remoto foi uma grande surpresa, uma grande quebra de expectativa. Foi quase mesmo uma pedra no nosso caminho, né? Esse ano, não. Esse ano o ensino remoto é uma coisa que a gente vai poder planejar com mais calma, né? Ele vai ser o nosso ponto de partida. Então, nada mais justo que a gente tenha ali realmente um empoderamento maior, às vezes repensar um pouco algumas dessas características ou falar sobre elas de novo para a gente perceber que, peraí, tem um desvio de rota que aconteceu aqui que eu posso retomar a rota agora. Então, esse empoderamento é super importante para a gente. Então, vamos conversar essa conversa? Ao contrário do ensino à distância, que é uma modalidade de ensino, então tem estruturas, uma lógica de funcionamento própria, o ensino remoto é uma metodologia. E é uma metodologia necessariamente aplicada à modalidade básica ali que a gente conhece, que é do ensino presencial. Então, o ensino remoto é uma metodologia de virtualização do que seriam as aulas no ensino presencial. E por que a gente está usando o ensino remoto necessariamente? Porque a gente tem ainda vivido um contexto de caráter emergencial em função da Covid-19. Então, basicamente, o que a gente vai ter ali é necessariamente algo pensado de forma contextualizada, de forma circunstancial, beleza? Bom, não é porque é circunstancial, porque é emergencial, que necessariamente o ensino remoto não tem uma legislação de base. No primeiro semestre inteiro do ano passado, houve várias portarias lançadas pelo MEC para falar mesmo e tentar regulamentar o ensino remoto. Até que finalmente veio em agosto de 2020 a Lei 14.040, tá? Essa lei é a lei que regulamenta, enquanto a gente tiver um estado de calamidade, que é o estado que a gente vive atualmente por conta da Covid, então regulamenta o uso do ensino remoto. Eu sugiro que todos vocês deem ali uma pesquisada no Google, leiam o texto completo, beleza? Da lei, até para pensar ali no exercício se esse texto poderia ser um pouco mais robusto, quais são talvez ali alguns pontos de melhora, porque a gente realmente tem que deixar essas coisas bem azeitadas, bem alinhadas, né? Porque elas interferem diretamente no nosso cotidiano escolar. Bom, o texto da Lei 14.040 também diz respeito e prevê o cumprimento da Constituição Federal. Então tá lá no artigo 206, muito famoso, toda a ideia de que a gente precisa garantir o acesso e a permanência igualitária das nossas crianças e jovens em idade escolar nas escolas, né? Então, o que a gente tem aqui? Acho que 2 primeiros pontos que precisam ser resgatados. O primeiro é que o ensino remoto é uma metodologia que se alinha ao ensino presencial. A gente não pode perder isso de vista, tá? E a segunda é que o ensino remoto, mesmo que funcione em caráter extraordinário e temporário, tem necessariamente objetivos grandiosos, que são, basicamente, garantir o acesso e a permanência dos estudantes nas escolas. E aí, o que a gente consegue fazer para garantir essa permanência, portanto, né? A gente tem, ao nosso lado, as ferramentas digitais e virtuais, e a gente tem, necessariamente, a boa execução do nosso trabalho. Nós, professores, somos a ferramenta principal para que o ensino remoto dê certo, para que ele seja eficiente. Por se tratar de uma metodologia e não uma modalidade,
o ensino remoto não necessariamente vai ter a mesma estrutura ali prevista para a EAD. A EAD, por exemplo, conta sempre com o ambiente de aprendizagem virtual. Acho que o mais famoso deles é o Moodle, né? O que a gente tem no ensino remoto são, obviamente, ferramentas virtuais. E ter conhecimento delas e ter domínio delas é um processo, né? Que a gente vai, né? A gente começou a construir no passado e vai permanecer construindo agora. Uma outra coisa é que o ensino à distância, ele conta sempre com uma rede de tutores. No caso do ensino remoto, o que a gente tem é uma centralização na figura do professor. O professor está ali não só para responder as perguntas relativas ao conteúdo, mas necessariamente para lidar com qualquer dúvida que surja sobre o funcionamento mesmo da categoria remota, né, da aprendizagem remota. Então, essa centralização precisa ser também levada em consideração, tá? Bom, além disso, o ensino remoto ele é um pouco menos flexível, porque mesmo nas aulas assíncronas, que são as aulas gravadas, elas são disponibilizadas para os alunos nos dias e horários previstos para que eles estivessem tendo aula presencialmente, né? Então, isso de novo para lembrar o tanto que ele está ancorado na modalidade presencial, tá? E de novo, o que a gente tira disso? Bom, a gente tira que o ensino remoto só funciona se ele é acompanhado de uma adaptação da nossa rotina. E aí, quando eu falo em rotina, eu falo inclusive a sua rotina na sua casa, que é onde você está gravando suas aulas, fazendo suas aulas ao vivo. Então, a rotina da sua casa, ela vai precisar sofrer ali uma mínima alteração que seja, para ela funcionar, para que seja saudável. Então, não só a questão do espaço, mas a questão da hora que você levanta, a questão, talvez, de fazer um exercício antes. Às vezes, a gente vai ter um pouco mais de... até de espaço mesmo, de tranquilidade de fazer exercícios fonoaudiólogos que podem ajudar muito a gente nesse processo. Então, isso é importante falar também. Bom, a segunda coisa é que o ensino remoto só é praticável se tiver o apoio e a orientação das instituições de ensino, porque são essas instituições que definem a carga de aulas ao vivo, a carga de aulas gravadas, qual plataforma de reunião virtual que vai ser utilizada, qual tipo de avaliação, etc. Então, professor, tenha tudo isso sistematizado, porque isso vai te ajudar muito na sua organização das etapas, da coleta de materiais, da disposição das aulas, porque tem aula que funciona melhor ali, talvez no modelo assíncrono, com uma lógica ali de sala de aula invertida, vai ter aula que vai funcionar bem no ao vivo, então é importante a gente já ter isso programado, né? Conversa também com seus colegas, conjuntamente levem sugestões para as coordenações pedagógicas. Às vezes vocês percebem que um tipo de plataforma de reunião virtual funciona mais que outro, e é importante que as escolas estejam abertas a essas sugestões também, tá? É importante falar, né? A experiência que a gente acumulou do ano passado, ela deve funcionar a nosso favor, ok? Então, para uma aula ser inovadora, não significa necessariamente que a gente precisa ficar ali usando ferramentas novas o tempo todo. Selecione as ferramentas que fazem sentido no seu planejamento e nos objetivos da aula, aquelas que te deem segurança. Não precisa ficar ali o tempo inteiro trazendo uma nova, confia nas que você domina, tá joia? E no mais é isso, confia no seu trabalho, seja organizado e construa uma rede de apoio. Redes de apoio são muito importantes para nós professores. E saibam que vocês podem contar com profs para fazer parte da rede de apoio de vocês também. No próximo vídeo eu vou tratar da questão do acolhimento das turmas no ensino remoto, então eu espero vocês. Para não perder, se inscreve aqui no canal, tá? Tem lá o negocinho do sininho também, de vocês apertarem o sininho para vocês receberem notificação que o vídeo novo chegou. E para a gente poder se despedir, depois escreve aqui para mim nos comentários quais estão sendo as expectativas de vocês para esse ano novo letivo que vai começar, como é que também está sendo o descanso de férias e quais são as expectativas de vocês para ela, tão sonhada, tão amada, #VemVacina, tá bom? Um abraço, até a próxima!